Tudo? Preparados para o encerramento do ano? Já fizeram uma avaliação geral aí de tudo que foi feito no decorrer do ano? Fizeram? Ainda não? Faltam poucos dias para terminar o ano. Já limparam os armários de tudo aquilo que vocês não utilizaram no decorrer do ano? Para doações? Para começar o ano com cabides vazios, para atrair roupas novas? Organizaram as gavetas físicas e as gavetas mentais? Para começar o ano leve. Tão bom, né, quando a gaveta é leve, não é isso? Então, os armários das cozinhas, da cozinha, já estão preparados para o novo ano? Pois é. Na verdade, nós levamos em consideração os dias, meses, anos, as horas. E, de certa forma, apesar disso ser apenas uma convenção social, uma invenção de calendário, em função das colheitas, nós precisamos, sim, aproveitarmos esses instantes para fazer uma reflexão sobre o que somos, quem somos, em que ponto da nossa evolução nós estamos. Mas, na verdade, existe uma dica importante no Evangelho. Jesus já nos deu essa dica. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus 44. Mas aí quando nós paramos para estudar essa passagem, poxa vida, ser perfeito como perfeito é o Pai, como Deus é perfeito, esse negócio deve ser muito difícil de se alcançar. Porque a visão que nós temos de perfeição parece algo assim muito distante, muito difícil de ser alcançado, praticamente inatingível. Mas será que Jesus quis isso de nós? Que nós atingíssemos a perfeição assim, num estalo de dedos? Ou ele nos deu algumas dicas, nos mostrou o caminho, nos informou a respeito de determinadas estratégias que nós podemos seguir? Mesmo porque, se nós avaliarmos, de maneira geral, nós estamos a caminho da perfeição. Pode ser que estacionemos, mas regredir não é possível. Então vamos ver o que Jesus nos diz a esse respeito. Para entender a questão da perfeição, e isso é uma expectativa nossa, não é? É ou não é? É. Então, nós não gostamos quando fazemos algo bem feito? Não gostamos quando recebemos um elogio de que estamos no caminho certo? Sim, todos nós gostamos de um parabéns. Mais de um parabéns do que cuidado. Então, dentro das dicas de Jesus, a primeira delas é essa: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, o nosso Pai. Estudando a doutrina, nós começamos a entender que esse item, ele nos alerta para alguns passos importantes, mas antes de falarmos o que é a perfeição, primeiro nós temos que entender o outro lado. A imperfeição. Bom, é claro que existe a imperfeição física, a imperfeição moral. Primeiro, que na natureza não existe nada igual. Então, dizer que algo é imperfeito, para isso nós precisaremos de parâmetros. Então, nós precisamos entender o que é perfeição. Do outro lado, o que é imperfeição. Se fazer algo bem feito, ou seja, se a nossa obra for perfeita, será que nós estamos no caminho? Será que é mais importante fazer algo perfeito ou ser perfeito? E como é que nós podemos utilizar isso na prática? Então vamos ao primeiro passo. Existem basicamente dois tipos de seres imperfeitos. Vamos pegar como exemplo nós mesmos. Existe o imperfeito acomodado e o imperfeito motivado. O imperfeito acomodado, o imperfeito é que não está pronto, não está acabado, não é absoluto. O imperfeito acomodado é aquele que diz assim: isso que eu fiz está bom,
pior é o do outro. Ou seja, ele toma como parâmetro o que existe de pior. Então, se ele está na média 5, ok. Ele não se compara com o que é média 10. Ele se compara com o que é média 4, 3, 2, 1, 0 e diz assim, pelo menos eu não tirei 0, né? Mas está na média, está passando. E tem também aquele imperfeito acomodado que diz assim, não deu para fazer bem feito agora, mas assim que eu tiver oportunidades ou circunstâncias melhores ou circunstâncias favoráveis, eu faço bem feito. Então, a perfeição dele depende sempre do outro. E se ele não conseguiu fazer bem feito, a culpa não é dele. A culpa é sempre do outro. Então, esse é o imperfeito incomodado. Mas tem o imperfeito otimista, que diz assim, olha, eu não consegui fazer bem feito dessa vez, mas eu vou me esforçar e da próxima vez que eu fizer, eu vou repetir essa mesma ação até que ela seja bem feita. Se ele escreve um texto, ele escreve 1, 2, 3 vezes até e corrige, pede alguém para ler e tem humildade para receber críticas e assim ele vai atingindo a perfeição. Ele faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, como Thomas Edison, né, que testou até chegar na lâmpada, foram 2.500 tentativas diferentes. Então esse é o imperfeito motivado. Ele tem consciência da imperfeição dele e faz várias vezes, acreditando que em algum momento do futuro ele conseguirá fazer bem feito. Então é melhor o segundo imperfeito, né? É melhor ser um imperfeito motivado do que o imperfeito acomodado. Mas quando a gente vai entender então a palavra perfeito, porque somos todos nós imperfeitos, a gente percebe que repetir a mesma, aperfeiçoar um objeto, um texto, uma máquina, é fácil porque o papel é silencioso, a máquina obedece, mas e se nós erramos várias vezes com a pessoa? E erramos, cometemos uma falha, e toda vez que erramos, nós chegamos para a pessoa e falamos, desculpa, da próxima vez eu não faço mais isso, semana que vem faz de novo. Me perdoe. E quando menos se perdoa, aí a pessoa passa o ano todo repetindo os mesmos erros. E fala, não, da próxima vez eu serei pontual. Ou não vou mais cometer essa falha moral. Os irmãos percebam que existe então uma diferença entre ser o imperfeito motivado com as coisas e ser o imperfeito motivado com as pessoas. O que é mais complicado? Lidar com as pessoas, né? Porque nem todas as pessoas têm tanta paciência para nos perdoar 490 vezes, 70 vezes 7. Então, no momento de lidarmos com as pessoas, temos que buscar sim a nossa perfeição e não a perfeição do outro. Quando nós exigimos mais de nós mesmos do que exigimos dos outros, a probabilidade de estarmos aborrecidos é menor. Porque a gente tem paciência, porque sabe que o outro é falho mesmo. Agora, quer ver aborrecimento? É esperar a perfeição do outro. Então vamos entender o que é esse ser perfeito. Jesus deu a primeira dica, que eu chamo de, quando você perder a paciência, você fala assim, afo. O que é esse afo? Não é um desabafo. É AFO. A dica de Jesus. Amai os inimigos, é o A. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos caluniam e vos perseguem. Então, toda vez que você estiver perto de perder a paciência, em vez de falar, esse af eu vi no linguagem de MSN, lembra? Hoje não é mais MSN, é o WhatsApp, é tudo muito rápido, né? Então, o af é o afo. Mas é fácil amar os inimigos? É fácil fazer o bem àqueles que nos fazem mal, que nos odeiam? É fácil orar por aqueles que nos perseguem?
Não é fácil, tem que beirar mesmo a perfeição. Então nós entendemos que existe um lado nosso que nós precisamos desenvolver com um pouquinho mais de pressa, que é o ser perfeito para com o outro. Porque o outro não tem a obrigação de ter paciência com a nossa imperfeição. E nós que temos esclarecimento doutrinário, precisamos entender isso e acelerar um pouco mais o nosso processo evolutivo. Então vamos lá. Pesquisando alguns filósofos, eles dizem o seguinte, que não existe perfeição absoluta. Então para com esse negócio de procurar a perfeição. Nem perfeição absoluta e nem perfeição relativa. Mas aí buscando no Evangelho, nós encontramos que Deus tem algumas características interessantes, não é isso? Deus, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E ele tem algumas características, como por exemplo, ele é eterno, ele é imutável, é infinito, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Ué, então agora já temos a receita para a perfeição. Simples. Somos eternos, não somos? Espiritualmente falando, ok? Mas nós somos imutáveis? Ainda bem que não, né? Porque nós nos aperfeiçoamos e melhoramos a cada dia. Pronto, aí já não deu mais para termos as mesmas características de Deus. Então, apesar de Jesus ter dito, vós sois deuses, Deus é uma coisa e nós somos outra, ok? Então tá bom. E nós somos únicos? Somos. Mas somos soberanamente justos e bons? Estamos longe disso, né? Então, primeiro passo para entrar no caminho da perfeição é entender quem nós somos. E esse ser perfeito precisa entender que nós estamos no meio do caminho. E que a partir do momento que nós nos colocamos entre parâmetros, e isso é bem simples, se vocês observarem os padrões de beleza, se eu me colocar ao lado da Gisele Bündchen, eu perco de longe da beleza para a beleza dela, não é verdade? Tá, é um padrão de beleza atual. Mas se eu me colocar ao lado de uma outra pessoa, não tão favorecida fenotipicamente, eu posso até ser considerado uma pessoa com beleza. Então nós podemos pensar o seguinte, se nós nos compararmos com Deus, nós somos seres altamente imperfeitos. Mas se nós nos compararmos com o ontem, com o eu de ontem, aí eu já consigo levantar um pouquinho a minha autoestima, porque eu estou hoje melhor do que eu estive ontem. Então, veja bem, na matemática, pode ser que o círculo seja uma forma perfeita, mas para a astronomia a forma perfeita é a elipse, não é o círculo. Para a engenharia, a forma perfeita seria o círculo ou o quadrado? Quadrado é melhor, não é? Então, veja bem, no atual momento em que nós estamos, na família em que nós vivemos, no trabalho onde nós exercemos a nossa criatividade, a nossa inteligência, nós estamos praticando a perfeição? Aquilo que nós fazemos bem feito, como eu disse no começo, aquilo que nós recebemos o nosso elogio, um elogio e entendemos, bom, podemos continuar nesse caminho. Nós estamos sendo perfeitos? Então, veja bem, primeiro passo, voltamos ao ponto final, ao ponto inicial. Se imaginarmos hoje, na prática imediata, a dica de Jesus, que devemos ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, como é o nosso Pai Celeste, nós já desanimamos de começo de conversa. Porque as características divinas estão distantes da nossa característica. Mas guardem isso aí, que se Jesus disse é porque é possível, né? Vamos ver o segundo passo, então? Será que, quando Deus criou o universo, Ele criou o universo perfeito?
Ou ele entendeu que tudo que estava para ser criado poderia entrar em estado de transformação. Por isso que eu não vejo Deus estressado. O problema é que nós queremos tudo pronto de forma muito rápida. A criança nasce, nós já queremos um comportamento perfeito dela. Que ela chore na hora certa, que ela faça suas eliminações na hora certa e que ela durma na hora que tenha que dormir. Sendo que às vezes nem nós somos disciplinados o suficiente. Queremos colocar as crianças queremos que as crianças durmam cedo, mas nós não silenciamos a casa. Queremos que as crianças se alimentem adequadamente, mas nem nós nos alimentamos adequadamente. Então, quando pensamos em fazer algo perfeito, pode ser que não sejamos capazes de atingir a perfeição. Mas quando pensamos na obra de Deus e tentamos fazer o máximo possível as nossas obras de maneira perfeita, pode ser que a gente não atinja a perfeição imediatamente. Mas pode ser que no decorrer da nossa trajetória, se fizermos algo bem feito, algo que permaneça, se o produto que nós vendemos for um produto de qualidade, se o relatório que nós fizermos seja um relatório bem feito, corrigido, e tivermos a humildade suficiente para refazer o que nós consideramos que está pronto, se tivermos humildade suficiente para receber críticas, será que nós estaremos ladeados por circunstâncias perfeitas? Sim. Então, já que é tão difícil atingir a perfeição de maneira muito rápida, que tal se nós começarmos a fazer tudo bem feito? Sem muita pressa, sem muito estresse, fazer devagar para não ter que fazer de novo. É uma saída. É uma saída importante, mas nós não somos as nossas obras. E aí voltamos à estaca zero. Fazer algo perfeito não significa ser perfeito, porque as obras de Deus não são Deus. Quando um pintor pinta o quadro, mesmo que o quadro seja espetacular, é só uma obra espetacular. Ele não é a obra. Mas então, o que é que nós vamos fazer para atingir essa perfeição, já que fazer algo bem feito é um caminho, mas não significa dizer que nos tornamos pessoas perfeitas só por fazermos coisas perfeitas. Tem uma outra saída. Entender em que contexto histórico nós vivemos. Simples. Hoje nós temos, ficamos horrorizados quando um empresário financia uma campanha de um candidato, depois esse candidato ganha e favorece esse empresário. Não é horrível? É uma vergonha, não é isso? Mas se nós estudarmos a história da política, nós vamos perceber que em muitos países, e até aqui mesmo, na nossa região, quando a estrutura política não era organizada, em algumas cidades pequenas do interior, o que é que se fazia? Se reunia um grupo, se elegia um prefeito, e para esse prefeito construir um cemitério, construir um hospital, construir uma escola, os fazendeiros, os comerciantes da região emprestavam dinheiro para esse prefeito construir esse cemitério, construir esse hospital. Então, o dono de uma fazenda que tinha um filho que era médico, o que ele fazia? Vendia algumas vacas e dava o dinheiro, o prefeito ia lá, construía um hospital para depois o filho dele ser favorecido e trabalhar nesse hospital. E é claro que algumas leis que eram aprovadas nessas câmaras, claro que favoreciam as ideias desses empresários, desses plantadores de café, não é? De cana-de-açúcar. Então, durante a história, isso era uma prática comum. Mas, felizmente, nós evoluímos, não é isso? Porque você não pode dizer que vai trabalhar para o bem coletivo, sendo que você vai favorecer apenas um grupo. Então, um dos passos, que além de fazermos algo bem feito, nós precisamos entender em que contexto histórico nós estamos vivendo e pensarmos que não basta apenas eu provocar a minha evolução individual. Eu preciso entender em que circunstância eu vivo
e quem do meu lado não está participando do processo evolutivo. Nossa, mas isso é muito complicado. Quer dizer que além de preocupar com a minha evolução, eu tenho que preocupar com a evolução do outro? Se você tem entendimento, mas no local onde você vive, como diz o Saramago, na aldeia em que você vive, você não entende que existem pessoas do seu lado que poderiam ser favorecidas com o seu conhecimento, você está sendo omisso e será prejudicado de alguma forma. Então quer dizer que a perfeição coletiva é ideal? É melhor você evoluir coletivamente do que evoluir individualmente? Para Deus, sim. Sabe por quê? A mãe não fica triste quando ela tem 2 filhos e um prospera e faz tudo bem feito e cresce e o outro fica lá, é tudo sempre mais difícil, mais complicado, na miséria, as tragédias acontecem. A mãe fica alegre com um filho crescendo e o outro ficando para trás? O que ela pede? Ela pede para aquele filho melhor ajude aquele que está em dificuldade. Aí o que está melhor diz assim, mas eu me esforço, eu me preparo para concurso, eu estudo, eu passo madrugada lendo. Em vez de ir para a praia nas férias, eu fico me preparando para concursos. Enfim, eu procuro uma pessoa honesta para me relacionar, eu me esforço, enquanto o outro só vive aí bronzeado, sem nenhum esforço. A mãe não quer saber, ela quer que todos os filhos sejam felizes. E é mais ou menos isso que Deus quer de nós. Que cada um de nós, ao lutarmos pela nossa perfeição, não nos esqueçamos de quem está do nosso lado. Tem uma frase do Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, que ele diz assim, não é só aquela, tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas, é uma outra. Você é o único responsável por todos. Olha a profundidade dessa frase. Dê uma olhada, 360 graus, ao seu redor. Olha aí. Talvez existam pessoas aí que você nem conheça, mas para ele, você é o único responsável por todos. Acredito que se nós pensássemos assim, nós ajudaríamos mais as pessoas. E aí, se nós fizermos uma avaliação, nós vamos entender que, além de fazermos bem feito tudo aquilo que nós fizermos, além de entendermos o contexto histórico em que nós estamos inseridos, o país em que vivemos, a situação política, econômica, social e cultural em que vivemos, nós precisamos também aprender que é preciso, às vezes, mudar de atitude. E não é fácil mudar. Quando a gente fala assim, olha, você precisa mudar seus hábitos, precisa se alimentar melhor, né, adequadamente, fazer caminhadas. É fácil mudar hábito? Não é. Mas antigamente se falava dos 7 pecados capitais. Aqueles, a gula, a avareza, a luxúria, ira, preguiça, lembram? Se nós convertermos em linguagem mais simples, nós perceberemos que quando nós não nos alimentamos adequadamente e não pensamos naquilo que estamos colocando para dentro do nosso organismo, esses alimentos não serão devidamente associados e sintetizados e metabolizados, e isso pode prejudicar o nosso raciocínio, pode nos deixar sonolentos, lentos ou agitados demais, e aí nós atrasamos o caminho da perfeição. Toda substância que nós colocamos para dentro do nosso organismo pode atrasar, sim, o nosso caminho para a perfeição. Mas me diga uma coisa, quem é que para diante de um restaurante e fala assim, vou colocar folhas verdes no meu prato porque elas são ricas em potássio, em vitamina K, e isso pode me ajudar a ter uma musculatura ideal, é anti-hemorrágica. Quem é que quando coloca uma carne fala, proteína animal, mas tem também a proteína vegetal? Quem que para pensar assim? Quem é que raciocina? Mas aí também a pessoa vai ter toque. Não é toque, não. É só sermos seres humanos que pensamos em tudo que nós fazemos. Essa bebida alcoólica, mas eu preciso beber cerveja com os meus amigos. Experimente chamar os amigos e não ter cerveja em casa. Veja se eles continuam indo. Se eles pararem de ir, é porque eles não estão interessados em você e sim na sua cerveja. Então,
a alimentação adequada. Existe uma escritora francesa, na verdade americana, que estudou o comportamento das mães francesas, a Paula Duckerman, e ela disse o seguinte, que as mulheres francesas, elas não ficam acima do peso, elas conseguem se manter durante muitos anos no casamento e ela tem os filhos mais obedientes do planeta. Estou falando da educação francesa. Antigamente tinha isso, né, de se enviar os filhos para estudar na França, não tinha? E voltavam assim, alinhados. Aí essa escritora começou a observar o comportamento dessas mães, principalmente nos restaurantes. Então ela se lembrava dos restaurantes americanos, onde as crianças ou não eram levadas, ou quando levadas dava birra, ou jogava batata frita no chão. E ela observando as crianças comendo sopa num restaurante, sem deixar pingar nenhuma gota na roupa, crianças de 2, 3 anos, e ela ficou cabulada com aquilo. E resolveu observar alguns comportamentos e identificou que qualquer criança pode ser transformada de sapo em príncipe. Sapo é uma ligação das 4 palavras. Ela disse o seguinte, primeiro, a questão do sono, é o S de sapo, para já não esquecer. Sono, hora de dormir e hora de acordar. Alguém aqui conhece um sujeito que seja equilibrado, que trabalhe como guarda noturno, ou que é enfermeiro que dá plantão, ou é médico que dá plantão toda noite? É uma pessoa calma, tranquila, serena? Tem umas profissões que trabalham principalmente à noite. É uma pessoa assim que não reclama, é uma pessoa equilibrada. Porque o sono é o alimento do espírito. Eu já trabalhei à noite, sei como é que é. Impossível. Meus alunos da faculdade que trabalham à noite chegam de manhã querendo matar um. Porque tiveram que ficar na vigília durante a noite e dar-lhe café. Então, o sono, desde a primeira infância, é extremamente importante. Tá, ele pode ser recuperado de outra forma. Mas a maioria dos acidentes que acontecem, que estão relacionados ao pós-festas, estão mais relacionados ao cansaço mental e à invigilância do que propriamente ao uso de bebida alcoólica. Porque nem todas as pessoas que se acidentam estão alcoolizadas. Então, deu sono no volante? Pare e durma. Então, sono, desde pequeno. Outro, a alimentação. Ela observou que os pais franceses se alimentam primeiro da salada e depois os carboidratos e as proteínas. E as crianças aprendem. Então, comem lá o seu aspargo, sua alface, brócolis. Primeiro, os vegetais. Depois, as proteínas. E isso na frente dos filhos. Então, os filhos aprendem a alimentação correta, a alimentação adequada, sem exageros. Aprendem, por exemplo. Como é que nós queremos falar para os nossos filhos se alimentarem adequadamente se a gente faz uma montanha na hora do almoço e a gente se alimenta para 3 dias e não para 3 horas? Já viram? Tem prato que é para 3 semanas, né? Então, alimentação. Terceiro, SAP. Polidez. 4 palavras, uso das 4 palavras mágicas. Por favor, com licença, me desculpe, obrigado. Será que uma pessoa que usa sempre essas palavras pode ser referida pelo outro como uma pessoa educada? Nós não buscamos, por meio da educação, atingir a perfeição? Então, essa é uma dica. Usar automaticamente. A diferença entre a ética e o comportamento adequado é que a pessoa ética, ela se comporta adequadamente por instinto. Quando vê, já fez o bem. Quando vê, já falou bem. Quando vê, já falou, não vou participar disso. Não, muito obrigado, eu não participo. O indivíduo ético, ele faz isso mecanicamente. Ele é honesto, correto e justo mecanicamente. Ninguém nem tem coragem de chamá-lo para um ato de improbidade, porque já sabe que ele não vai participar. O comportamento dele já é conhecido. E o olhar severo dos pais. Eu não sei vocês, mas o olhar da minha mãe, eu entendo tudo. É um livro de 200 páginas. Alguém aqui lembra disso? Quando o olhar da mãe e do pai dizia muita coisa?
Hoje parece que pode olhar à vontade, parece que não funciona muito, né? Eu tentei isso com os meus filhos, então um olhar assim, ó, às vezes funciona, às vezes precisa de um olhar e mais um estalo e um falatório, né? Meu filho, aos 17 anos, falou assim: ô mãe, por que você não faz igual as outras mães? Dá uma surra logo e encerra o assunto. Falei: não, eu quero falar sobre esse assunto até você entender que você errou. Não, mãe, 3 dias já é demais. Não, 1 semana, 7 dias é o suficiente. Então a gente não precisa bater em filho, não. Olha, conversa, dialoga, fala a mesma coisa de diferentes maneiras, não entendeu de um jeito, fala de outro, aproveita as oportunidades para falar, né? Ele chamava isso de levantar defuntos. Mas acho que para algumas coisas funcionou. Então é o sapo. Sono, alimentação adequada, polidez, exigir polidez, ensinar desde pequenininho, começou a falar, já sabe falar, me desculpe. E olhar severo. Principalmente porque as crianças precisam entender que os pais também são imperfeitos, que eles também estão em processo de evolução, que os avós também não estão prontos, não. Se estivessem prontos, nem estariam mais aqui. Até os avós precisam ser entendidos como pessoas em processo de evolução. Saber que o diálogo exige que 2 pessoas falem, senão é monólogo. Às vezes, em nome da paz, a mulher se cala. Não, aqui está tudo em paz. Mas está tudo em paz por quê? Porque está embaixo de injustiça, porque só um fala, só um domina. E aí, quando o outro quer reivindicar algo, diz assim: você está acabando com a paz. Não, peraí, não existe paz sem justiça. Os 2 precisam entrar em acordo. Dentro desse processo, a própria, é uma frase de Kardec, ele tem lá na página 307, o homem de bem. Incrível que ele coloca os 20 itens necessários. E se toda essa obra se perdesse e ficasse só essa passagem aqui do homem de bem, eu acredito que já seria o suficiente para nós atingirmos esse caminho de perfeição. Para nós nascermos de novo, para nós pensarmos naquilo que nós precisamos fazer. Não vou falar todos eles, mas eu gostaria que os irmãos pegassem para ler depois, esses 20 passos, vou deixar aí como surpresa para vocês lerem, como uma dica importante para a leitura, esses 20 passos que Kardec nos dá para sermos homens de bem. E incrível que esses passos, eles nos conduzem a um comportamento tal que nós conseguimos provocar a nossa evolução, a evolução do semelhante e, acima de tudo, entender que a perfeição não acontece da noite para o dia. É um processo. E mais importante que chegar à perfeição é caminhar em direção a ela, um passo de cada vez. E Jesus já nos deu todas as dicas. Porque se fizermos tudo aquilo que os gentios fazem, se tratarmos bem as pessoas que nos tratam bem, se amarmos aqueles que nos amam, que diferença faz isso? Qualquer um pode fazer isso. Então, a partir do momento que nós tivermos a consciência de que somos seres falhos e que estamos a caminho da perfeição, quem sabe nós podemos, passo a passo, minuto a minuto, ação a ação, nos tornarmos pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe, um ótimo Natal a todos, um ano novo repleto de paz, saúde, harmonia, perfeição, e que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a Marisley pelas palavras, pelo estudo do Evangelho, e vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião, e nós vamos continuar